Bom dia, seja bem-vindo à leitura da Bíblia 365. Vamos continuar hoje no dia 6 de novembro, que é o dia 310 dos 365 dias do ano. Vamos continuar em Ezequiel, capítulo 14, versículo 12, até o capítulo 16, versículo 41. Então recebi esta mensagem do Senhor: Filho do homem, suponhamos que o povo de uma terra tivesse pecado contra mim e eu levantasse minha mão para esmagá-lo, cortasse seu suprimento de comida e enviasse fome para destruir tanto pessoas como animais. Mesmo que Noé, Daniel e Jó estivessem ali, sua justiça não salvaria ninguém a não ser eles mesmos, diz o Senhor soberano. Ou suponhamos que eu enviasse animais selvagens para invadir a nação e tornar a terra tão desolada e perigosa que ninguém poderia passar por ela. Tão certo como eu vivo, diz o Senhor soberano, mesmo que esses 3 homens estivessem ali, não seriam capazes de salvar seus filhos nem suas filhas. Apenas eles seriam salvos, mas a terra seria arrasada. Ou suponhamos que eu trouxesse guerra contra a terra e enviasse exércitos inimigos para destruir tantas pessoas como animais. Tão certo como eu vivo, diz o Senhor soberano, mesmo que esses 3 homens estivessem ali, não seriam capazes de salvar seus filhos, nem suas filhas. Apenas eles seriam salvos. Ou suponhamos que eu derramasse minha fúria ao enviar uma epidemia sobre a terra e essa doença matasse tanto pessoas como animais. Tão certo como eu vivo, diz o Senhor soberano, ainda que Noé, Daniel e Jó estivessem ali, não seriam capazes de salvar seus filhos nem suas filhas, somente eles seriam salvos por sua justiça. Agora, assim diz o Senhor soberano, como será terrível quando esses 4 castigos terríveis, guerra, fome, animais selvagens e doença, caírem sobre Jerusalém e destruírem todo o seu povo e seus animais. Contudo, haverá sobreviventes que se juntarão a vocês no exílio da Babilônia. Vocês verão com os próprios olhos como eles são perversos e se sentirão consolados diante da calamidade que eu trouxe sobre Jerusalém. Quando se encontrarem com eles, entenderão que não foi sem motivo que fiz essas coisas a Israel. Eu, Senhor soberano, falei. Recebi esta mensagem do Senhor, filho do homem: como comparar uma videira com uma árvore? Acaso a madeira da videira é útil como da árvore? Pode ser usada para fazer objetos como ganchos para pendurar vasilhas e panelas? Não, ela serve apenas como lenha, e mesmo assim queima depressa demais. As videiras são inúteis tanto antes como depois de serem lançadas ao fogo. Assim diz o Senhor soberano: os habitantes de Jerusalém são como videiras que crescem no meio das árvores dos bosques, porque são inúteis e os lanceio no fogo para serem queimados. E se escaparem de um fogo, providenciarei outro para os consumir. Quando eu me voltar contra eles, vocês saberão que eu sou o Senhor. Deixarei a terra desolada, pois o meu povo foi infiel a mim. Eu, Senhor soberano, falei. Então recebi essa outra mensagem do Senhor: filho do homem, faça Jerusalém ver como são detestáveis seus pecados. Transmita-lhe essa mensagem do Senhor soberano: você não passa de uma cananeia. Seu pai era amorreu e sua mãe era hetita. No dia em que você nasceu, ninguém cortou seu cordão umbilical, nem a lavou, nem a esfregou com sal, nem a enrolou em panos. Ninguém teve compaixão nem cuidou de você. No dia em que nasceu, você foi rejeitada e abandonada num campo. Mas eu passei por lá e a vi indefesa, esperneando em seu sangue, e ele disse: viva! Eu a fiz desenvolver-se como uma planta no campo. Você cresceu e se tornou uma linda joia. Seus seios se formaram e seu cabelo cresceu, mas você continuava nua. Quando passei por você outra vez, vi que já tinha idade suficiente para amar. Eu a envolvi com meu manto para cobrir sua nudez e pronunciei meus votos de casamento. Fiz uma aliança com você, diz o Senhor soberano, e você se tornou minha. Então, lavei você, limpei o sangue e passei óleo perfumado em sua pele. Eu lhe dei roupas caras de linho fino e de seda com linhos bordados e sandálias feitas do mais excelente couro de cabra. Também lhe dei belas joias, pulseiras e lindos colares, uma argola para o nariz, brincos para as orelhas e uma bela coroa para a cabeça.
Assim você foi enfeitada com ouro e prata. Suas roupas eram feitas de linho e fino e de seda e tinham lindos bordados. Você comia os alimentos mais seletos, farinha da melhor qualidade, mel e azeite, e se tornou mais linda que nunca. Parecia uma rainha e de fato era. Sua fama logo se espalhou por todo o mundo por causa de sua beleza. Eu a vesti com meu esplendor e aperfeiçoei sua beleza, diz o Senhor soberano. No entanto, você pensou que era dona de sua fama e de sua beleza, então entregou-se como prostituta a todo homem que passava sua beleza. Sua beleza estava à disposição de quem pedisse. Usou os presentes lindos que lhe dei para fazer altares para seus ídolos e ali se prostituiu. Nunca se viu uma coisa linda, uma coisa dessas. Pegou as joias e os enfeites de ouro e prata que lhe dei. Fez estátuas de homens e as adorou. Desse modo, cometeu adultério contra mim. Com as lindas roupas bordadas que lhe dei, vestiu seus ídolos e usou meu óleo perfumado e meu incenso para adorá-los. Colocou diante deles como sacrifício a farinha da melhor qualidade, o azeite e o mel. Com que cuidei de você, diz o Senhor soberano. Depois pegou seus filhos e suas filhas que havia gerado para mim e os sacrificou a seus deuses. Acaso não bastou você se prostituir? Também teve que matar meus filhos como sacrifícios a ídolos? Em todo o seu pecado detestável e em seu adultério, você não se lembrou daqueles dias, muito tempo atrás, em que estava nua e abandonada, esperneando em seu sangue. Que aflição à espera, diz o Senhor soberano. Além de todas as suas maldades, você construiu um lugar de adoração e ergueu altares e ídolos em todas as praças da cidade. Em cada esquina contaminou sua beleza e ofereceu seu corpo a todos que passavam, aumentando sua prostituição. Então acrescentou aos seus amantes o lascivo Egito e provocou minha ira, com promiscuidade cada vez maior. Por isso eu a feri com minha mão e reduzi seu território. Entreguei-a a seus inimigos, os filisteus, e até eles ficaram espantados com sua conduta depravada. Você também se prostituiu com assírios? Parece que nunca se cansa de procurar amantes, e mesmo depois de se prostituir com eles, não ficou satisfeita. Acrescentou a seus amantes a Babilônia, terra de comerciantes, mas ainda assim não se contentou. Como seu coração é fraco, diz o Senhor soberano, para fazer essas coisas e se comportar como uma prostituta desavergonhada. Constrói lugares de adoração em todas as esquinas e altares a seus ídolos em todas as praças. Na verdade, você foi pior que uma prostituta, pois nem exigiu pagamento. Sim, você é uma esposa adúltera, que acolhe estranhos em vez do marido. As prostitutas cobram por seus serviços, mas você não. Oferece presentes a seus amantes e os suborna para adulterarem com você. Faz, portanto, o contrário de outras prostitutas, paga seus amantes em vez deles pagarem você. Portanto, prostituta, ouça essa mensagem do Senhor. Assim diz o Senhor soberano. Visto que você derramou sua lasciva e expôs em prostituição a todos os seus amantes, adorou ídolos detestáveis e matou seus filhos como sacrifício a seus deuses. Ouço o que farei. Reunirei todos os seus aliados, seus amantes, com os quais você teve prazer, os que você amou e também os que odiou. E a deixarei nua diante deles para que todos a vejam. Eu a castigarei por homicídio e adultério, e na fúria de meu ciúme a cobrirei de sangue. Então a entregarei a esses muitos povos que são seus amantes, e eles a destruirão. Derrubarão seus altares de adoração e os altares de ídolos. Arrancarão suas roupas, levarão suas lindas joias e a deixarão completamente nua. Eles se juntarão e formarão uma multidão violenta que a apedrejará e a cortará com espadas. Queimarão suas casas e a castigarão diante de muitas mulheres. Eu porei fim à sua prostituição e você não pagará mais seus muitos amantes. E agora em Hebreus, capítulo 7, versículo de 18 a 28.
Desse modo, o antigo requisito, por ser fraco e inútil, foi cancelado, pois a lei nunca tornou perfeita coisa alguma. Agora, porém, temos certeza de uma esperança superior pela qual nos aproximamos de Deus. Esse novo sistema foi instituído com um juramento solene. Os outros se tornaram sacerdotes sem esse juramento, mas a respeito dele houve um juramento, pois Deus lhes disse: O Senhor jurou e não voltará atrás. Você é sacerdote para sempre. Por causa desse juramento, Jesus é aquele que garante uma aliança superior. Além disso, havia muitos sacerdotes, porque a morte os impedia de continuar a desempenhar suas funções. Mas, visto que ele vive para sempre, seu sacerdócio é permanente. Portanto, ele é capaz de salvar de uma vez por todas aqueles que se aproximam de Deus por meio dele. Ele vive sempre para interceder em favor deles. É de um sumo sacerdote como ele que necessitamos, pois é santo, irrepreensível, sem nenhuma mancha de pecado, separado dos pecadores e colocado no lugar da mais alta honra no céu. Ele não precisa oferecer sacrifícios diariamente, ao contrário dos outros sumos sacerdotes, que os ofereciam primeiro por seus próprios pecados e depois pelos pecados do povo. Ele, porém, o fez de uma vez por todas quando ofereceu a si mesmo como sacrifício. A lei nomeava sacerdotes limitado pela fraqueza humana, mas depois da lei, Deus nomeou com juramento seu Filho, que se tornou o sumo sacerdote perfeito para sempre. Agora em Salmos capítulo 106, versículo de 1 a 12. Louvado seja o Senhor. Deem graças ao Senhor, porque Ele é bom e seu amor dura para sempre. Quem poderá contar os feitos poderosos do Senhor? Quem poderá louvá-lo como Ele merece? Como são felizes os que fazem o que é certo e praticam a justiça todo o tempo. Lembra-te de mim, Senhor, quando mostrares favor ao teu povo. E aproxima-te e resgata-me. Que eu compartilhe da prosperidade dos seus escolhidos. Que eu me alegre na alegria do teu povo e exulte com aqueles que pertencem a ti. Pecamos como nossos antepassados, fomos desobedientes e rebeldes. No Egito, nossos antepassados não deram valor a maravilhas do Senhor. Não se lembraram de seus muitos atos de bondade, rebelaram-se contra ele junto ao Mar Vermelho. Assim mesmo, ele os resgatou para proteger a honra de seu nome, para mostrar seu grande poder. Ordenou que o Mar Vermelho secasse e os conduziu pelas águas como por um deserto. Ele os resgatou das mãos de seus inimigos e os libertou das garras de seus adversários. As águas se fecharam e cobriram seus opressores. Nenhum deles sobreviveu. Então, creram em suas promessas e cantaram louvores a ele. Agora em Provérbios, capítulo 27, versículo de 4 a 6. A ira é cruel, e a fúria como a inundação, mas a inveja é ainda mais perigosa. A repreensão franca é melhor que o amor escondido. As feridas por um amigo sincero são melhores que os beijos de um inimigo. Até amanhã, no dia 7 de novembro.